Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é A Montanha Paria um Rato, Nicolas Ferreira na Comissão de Educação. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso portal de notícias, o Farol Brasil. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, o Nicolas Ferreira, não sei se vocês lembram, ele assumiu a presidência da Comissão de Educação do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. E aí, na época, se gerou muito debate, muita apreensão sobre o papel desse imbecil, desse canalha de quinta categoria nessa comissão. E aí saiu uma matéria na Carta Capital que eu acho que essa matéria ajuda a pensar qual é o papel da extrema-direita na conjuntura brasileira. Porque veja, qual é a tese aqui fundamental? Presta atenção, e eu já falei isso várias vezes no canal, eu falo isso há anos, né? Mas assim, não custa reforçar elemento de didática, inclusive. Veja, o programa neoliberal apresentado na sua face econômica direta, ele é impopular. Ele é impopular, né? Se você chegar assim, ó, eu defendo congelar aposentadorias, eu defendo acabar com a educação pública, com saúde pública, eu defendo privatizar tudo, eu defendo acabar com o salário mínimo, eu defendo acabar com direitos trabalhistas, etc, etc, dificilmente um candidato vai ganhar uma eleição presidencial. E aí, presta atenção, falando aqui de eleição presidencial. Eleição para prefeito, para deputado federal, deputado estadual, vereador, até governador, tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Eleição presidencial, ninguém que apresenta um programa neoliberal puro como elemento central do seu discurso vai ganhar uma eleição presidencial tendencialmente no Brasil de hoje. Acho que, inclusive, uma das provas disso é que, por exemplo, as candidaturas do Novo à presidência nunca foram competitivas, mesmo eles tendo muito dinheiro, muito apoio de vários setores da burguesia e por aí vai. A função central do neofascismo, da extrema-direita, é ser uma espécie de incubadora do programa neoliberal radicalizado e tirar a centralidade da dimensão econômica desse programa. Então, o papel desses caras é colocar no centro do debate uma pregação reacionária contra o comunismo, os feministas, o movimento negro, a transexualidade, a Venezuela e Cuba e os esquerdistas e a corrupção e por aí vai, e ser um veículo de legitimação desse programa neoliberal. Então você legitima nas urnas, né, um programa econômico sem dar centralidade a esse programa econômico. Em várias dimensões, foi o que o Bolsonaro fez em 2018. A galera fez muita piada e não sei o quê, com o Bolsonaro dizendo a economia é com Paulo Guedes, é com o meu posto Ipiranga, pergunta pra ele. E o Bolsonaro falava de arma, falava de comunismo, falava de aborto, falava de não sei o quê. E na prática, essa coisa de economia não é comigo, fala com Paulo Guedes, que é meu posto Ipiranga, foi uma coisa muito inteligente do ponto de vista tático, né? De tática eleitoral. Porque cá entre nós, quando o Paulo Guedes virou ministro e começou a falar toda semana, a gente viu quais eram as falas do Paulo Guedes, né? Atacando empregada doméstica, falando em colocar granada em bolsa de servidor, elogiando ministro de finança nazista, atacando trabalhador, dizendo que tem que vender a Petrobras o quanto antes e vende por qualquer preço e foda-se, justificando aumento de preço de combustível e por aí vai. Então, não é que... E aí, veja, eu não estou fazendo raciocínio que é cortina de fumaça. Eu não trabalho com essa ideia de cortina de fumaça. Todo projeto político, ele tem necessariamente uma dimensão econômica, uma dimensão política, uma dimensão simbólica, uma dimensão cultural, uma dimensão ideológica. Então, a contra-revolução cultural, que é parte da essência do projeto neofascista, é parte fundamental desse projeto. O que os caras fazem é uma escolha tática de tirar de primeiro plano o debate econômico e colocar em primeiro plano a dimensão da contra-revolução cultural. Então, veja, não é mera cortina de fumaça, né? O projeto da contra-revolução cultural tem, inclusive, impactos econômicos diretos. Prova disso é os ataques sistemáticos, por exemplo, à cultura, né? Que esses caras fazem. Só que eles fazem um deslocamento. E aí, a ação de Nicolas Ferreira na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, para mim, é um exemplo claro
e qual é a função da extrema-direita aplicado à área específica da educação. Vamos ver aqui a matéria da Carta Capital. Inclusive, esse vídeo, o título eu peguei emprestado de uma fala do professor Daniel Cara, né? Que aparece na entrevista e tal, que já veio várias vezes no Manhã Brasil. Daniel Cara, que sensacional, um dos maiores especialistas, um dos maiores conhecedores e defensores da educação pública no Brasil. Vamos ver aqui o que diz a matéria da Carta Capital. A montanha paria um rato, o saldo da presidência de Nicolas Ferreira na Comissão de Educação. Deixa eu ver se o texto tá legível o suficiente. Ah, tá de boa. Vamos lá. Chegada de Nicolas Ferreira à presidência da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em março do ano passado foi vista como uma derrota amarga para o governo Lula. Colocar um dos principais expoentes do bolsonarismo à frente das pautas educacionais do país representava, no mínimo, um entrave, quando não um retrocesso. E aí fala um pouco, né, sobre quem é Nicolas e volta aqui. Um ano depois, contudo, o saldo é menos assustador do que previsões de outra hora. Parlamentares de oposição ouvidos pela Carta Capital avaliam que, embora Nicolas tenha limitado a atuação da comissão, ele não conseguiu transformá-la em reduto das pautas da extrema-direita. Falhou, por exemplo, ao tentar avançar com propostas como homeschooling e a retomada do programa Escola Sem Partido. A presidência da Comissão de Educação passou no dia 19 de março ao deputado federal Maurício Carvalho, que cumpre o seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. O educador e cientista político Daniel Cara recorre à expressão do poeta romeno Horácio para avaliar a gestão de Nicolas Ferreira à frente da comissão. Para ele, a liturgia do cargo serviu como uma barreira de contenção a alguns dos planos mais ambiciosos do parlamentar. Outro ponto interessante é o fato de que a oposição ter se colocado de maneira muito qualificada diante a tarefa de conter a principal liderança jovem da extrema-direita, completou Daniel Cara. Uma das primeiras derrotas do grupo liderado por Nicolas foi a rejeição de uma moção apresentada pelo também bolsonarista Gustavo Gaia. Ele pediu uma manifestação de repúdio contra um professor de história de uma escola estadual em São Bonifácio, acusado de ter chamado Jair Bolsonaro de nazista e ladrão. Tudo verdade. Durante uma aula, Gaia exigia a retratação pública, mas a proposta foi derrubada por 20 votos a 13. Um pouco mais abaixo é dito: se a Comissão de Educação não serviu para impulsionar as agendas da extrema-direita, tampouco contribuiu para os termos estruturais da área, como o Plano Nacional de Educação. Foi um cenário de paralisia total, lamenta o deputado Rogério Correia. O PNE, Plano Nacional de Educação, até chegou a ser debatido em um seminário na Casa Legislativa, tarefa pautada pela Frente Parlamentar Mista de Educação. A Comissão de Educação foi convidada como participe, mas sem um papel central no debate. Nicolas acabou respeitando a estratégia do governo federal de não haver debate sobre o texto. A proposta praticamente assume que, em algumas áreas, não vamos perseguir metas justas, resume Daniel Cara, destacando desafios como defasagem, idade série, alfabetização, analfabetismo funcional e metas claras de universalização. A vigência do atual PNE foi prorrogada até 31 de dezembro de 2025. O novo texto está em tramitação na Câmara e será analisado posteriormente pelo Senado. E aí, fundamentalmente, é isso que eu queria mostrar para vocês no texto, que era o Nicolas Ferreira, ele assume a presidência da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, colocando como centro do debate homeschool e escola sem partido, que são pautas ideológicas centrais da extrema-direita, né? Ele conseguiu avançar nisso? Não conseguiu avançar. Teve uma resistência muito interessante, e aí o Nicolas, inclusive, não conhece o Brasil, né? Achando que dava para bagunçar a educação como ele queria, desconsiderando a importância que o orçamento da educação tem para prefeituras e governos do estado no Brasil inteiro. Veja, não é que prefeito e governador é preocupado com a educação. É que o orçamento da educação, o tamanho da educação na máquina pública, no funcionalismo público, inclusive funcionalismo público precarizado, com contrato e tal, tem um certo nível de seriedade aqui que tem que ter, porque todo prefeitinho quer, no mínimo em 4 anos de mandato, ter alguma escola para inaugurar, ter alguma obra para mostrar e por aí vai. Tanto é assim que mesmo com a resistência do Bolsonaro, mesmo com a bizarrice do Paulo Guedes e com aquele congresso, o Fundeb, por exemplo, foi renovado no governo Bolsonaro, né? E aí, claro, teve muita luta, muita mobilização, muito ativismo do professorado, de especialistas, defensores de educação pública. O próprio Daniel Cara, que é citado na matéria, teve um papel muito importante nisso.
né? Mas tem um certo nível de seriedade aqui, dado o próprio tamanho da estrutura pública na lógica do Estado burguês brasileiro, que a bagunça não é assim tão fácil. Mas veja, qual é a questão central? O Nicolas Ferreira, ele conseguiu centralizar o debate numa perspectiva da gente ter que resistir. A gente tem que resistir à escola sem partido, tem que resistir a homeschooling, tem que resistir a falsos debates sobre sexualização de crianças e adolescentes, tem que resistir a falsos debates sobre nas universidades públicas se faz doutrinação política, se consome drogas, só se faz sexo e por aí vai. E o que é central no debate educacional brasileiro fica de fora, e a principal pauta hoje de ataque à educação pública brasileira tá andando. Quais são as duas principais pautas? Primeiro, é tentar destruir os mínimos constitucionais da educação, e o governo Tarcísio conseguiu avançar com isso, tirando 10 bilhões por ano da educação. Vários outros governos estaduais estão também avançando em propostas de atacar o piso constitucional da educação. O governo Lula, com Fernando Haddad, tentou atacar ano passado o piso constitucional da saúde e da educação, não conseguiu. Mais uma vez, vou citar o texto do Antônio Martins, A Cruzada de Fernando Haddad contra a Saúde e a Educação. Coloca aí na tela, Maxwell. Leiam, por favor. Então, é o ataque ao piso constitucional da educação, né? Porque um dos legados fundamentais da Constituição de 88 foi tentar fazer de saúde e educação política de Estado a despeito de qualquer governante do momento. Então, você cria um piso constitucional, um percentual de gasto obrigatório com saúde e com educação que todo prefeito, todo governador, todo presidente tem que obrigatoriamente fazer. Na prática, na maioria dos lugares, inclusive, esse piso não é cumprido como deveria. Se usa várias manobras contábeis, né, para não cumprir o piso. Coloca lá o orçamento mínimo para cumprir o piso, mas na prática, no exercício fiscal do ano, esse orçamento não é gasto, né? A diferença ali entre o que é empenhado e o que é gasto, de fato. Você tem também várias manobras de colocar, por exemplo, gasto com aposentadoria de professores, né, aposentados, como parte do gasto para cumprir o piso constitucional da educação. Enfim, manobras contábeis a mil. Só que o fato é que a existência do piso constitucional deu uma segurada no desmonte da educação, e na prática, o pouco que a gente avançou em termos de, por exemplo, aumentar o índice de frequência escolar, né, número de crianças e adolescentes por 100 mil habitantes que estão presentes na escola, se deve a esse piso constitucional da educação. Então há um ataque ao piso, isso tanto pelos governos da extrema-direita quanto pelo governo Lula. É importante que se diga, porque o novo teto de gastos ele é incompatível com o piso constitucional da educação, né? E há um processo violento de privatização de escolas, né? Fazer da gestão do aparato escolar uma nova fronteira de acumulação de capital, em que se destaca também o governo de extrema-direita do Tarcísio de Freitas, que está agora operando a privatização de mais de 140 escolas, mas isso vem avançando também no Paraná, vem avançando também em Minas Gerais, vem avançando também no Rio Grande do Sul, vem avançando também no Rio de Janeiro, e mais uma porrada de estados, sem falar da educação infantil, né, que do ponto de vista da política municipal de creches, hoje no Brasil já é uma raridade, um artigo de luxo você encontrar concurso público para educação infantil. É tudo PPP, né? É tudo parceria público-privada. Então você vai em Recife, você vai em São Paulo, você vai em Porto Alegre, você vai em BH, você vai em Salvador. A rede de creches é tudo rede conveniada, é tudo PPP, é tudo parceria público-privada, né? Então, pensar a educação como uma nova fronteira de acumulação de capital a partir de um processo de cada vez mais mercantilizar ao máximo todos os aspectos de funcionamento do aparato escolar. Essa, hoje, são as duas grandes fronteiras da burguesia. A burguesia quer avançar no desfinanciamento radical da educação pública para potencializar, inclusive, mercado para a educação privada, e quer cada vez mais mercantilizar o aparato público da educação, fazendo dela uma nova fronteira de acumulação de capital. Então veja, a partir do momento que a gente está preocupado com enfrentar homeschooling, com enfrentar a escola sem partido, com refutar os mitos da extrema-direita, fica muito difícil dar a atenção necessária para esse tipo de ataque, que aí sim é o centro do ataque da burguesia, é o que as fundações empresariais, é o que os bancos, é o que os especialistas da grande burguesia estão colocando como central
né, e que está avançando em secretarias de educação, de prefeituras, de governos do estado, inclusive no MEC, né, em que as fundações empresariais têm um papel gigantesco, têm um papel central, e, ao mesmo tempo, as pautas positivas, que são o centro de um combate tático e também de um projeto estratégico de Revolução Brasileira para a educação, ficam simplesmente escondidas, né? Com pouca atenção. Pense, por exemplo, que o ministro Camilo Santana, ele, quando assumiu, ele falou que a prioridade do MEC era difundir a educação em tempo integral no Brasil inteiro. Mais de 2 anos de governo, né, Lula e do ministério do Camilo Santana, isso é simplesmente um chaveco. Ao final dos 4 anos do mandato do presidente Lula, o papel da educação integral vai ser praticamente o mesmo, né, que antes do governo Lula, e ainda tem um problema que é o falso modelo de educação em tempo integral. Pernambuco, por exemplo, é um caso clássico, né? Pernambuco é um dos estados que mais tem alunos matriculados em vagas com educação em tempo integral. Na verdade, não é escola de tempo integral, é uma escola com tempo estendido, com a carga horária estendida. Então, a escola que eu estudei, que eu fiz ensino médio, por exemplo, o Augusto Severo, eu fiz ensino médio em 2 escolas, né? O Brigadeiro Eduardo Gomes e o Augusto Severo. O Augusto Severo, quando virou uma escola de referência, uma escola de tempo integral, não teve mudança nenhuma, não teve reforma nenhuma, a infraestrutura da escola era a mesma, basicamente os alunos passaram a ter mais tempo na escola. E aí a grade horária estendida é feita numa improvisação gigantesca, não existe realmente uma concepção de projeto pedagógico de pensar o ensino como elemento integral a partir da educação das matérias básicas, história, geografia, matemática, português, artes, filosofia, biologia, química, física, combinado com ensino técnico prático, né, laboratórios de informática, de química, de física, de biologia e uma formação holística do ponto de vista de capacidades corporais, mentais. Então, assim, não existe uma combinação entre ensino, prática científica e artes marciais, balé, dança, teatro, música. Aquele projeto de ensino em tempo integral do CIEPs, do Brizola e do Darcy Ribeiro, por exemplo, inexiste em Pernambuco, né? Inexiste em Pernambuco. Inclusive, os alunos de ensino médio que eu entro em contato na rua, que estão sempre me parando, falando comigo, o mais que a galera reclama é que não tem o que fazer na escola, né? Veja, a maioria, inclusive, e aí, claro, isso é uma evidência anedótica, né? Isso é uma evidência anedótica, mas é muito recorrente. A maioria nem sequer reclama de passar o dia na escola, reclama de dizer que não tem o que fazer na escola, em que muitas vezes a grade horária é preenchida com certas coisas. Tempo de estudo. O que é tempo de estudo? Fica aí estudando, fica aí conversando, desenhando, fazendo sei lá o que para dar o tempo da carga horária. Então, tem um problema aqui que, por exemplo, é um falso modelo de ensino integral, que não é ensino integral, é só uma escola com carga horária ampliada, inclusive uma escola com carga horária ampliada totalmente desconectada de uma mudança da infraestrutura escolar e de um real projeto pedagógico de um ensino integral, né? E, mesmo assim, isso não está avançando no âmbito do MEC, porque é isso, constrangimentos como a austeridade e o novo teto de gastos. Então, veja, aqui tem um elemento que é a extrema-direita, ela tem um projeto neoliberal radicalizado. Boa parte do que se entende como direita tradicional, né, o mal chamado centrão, e boa parte do que se entende como campo progressista, também tem um projeto neoliberal. Ainda que um projeto neoliberal que, em vários aspectos, não seja tão radicalizado quanto da extrema-direita. A partir do momento que a gente focaliza, né, num debate, num enfrentamento a pânico moral da extrema-direita, na defensiva, a gente acaba não conseguindo enfrentar, não conseguindo pautar uma luta contra o projeto da classe dominante para a educação, porque a gente está numa defensiva respondendo aos mitos da extrema-direita e o que é estratégico do ponto de vista da burguesia vai passando, como o caso da privatização das escolas, né, e o crescimento das vozes pautando o fim do piso constitucional da educação. E aí, veja, eu não acho que seja fácil sair dessa armadilha, perfeito? Eu nunca falei que é fácil, viu? Nunca falei que é fácil, nunca falei que é fácil. Mas o primeiro passo, a gente precisa ter compreensão disso. A gente precisa ter compreensão que a função da extrema-direita, a função do neofascismo
é ser um veículo de legitimação de massas de um programa neoliberal radicalizado que o PSDB, por exemplo, nunca conseguiu. O PSDB não conseguiu legitimar nas urnas, do ponto de vista da eleição presidencial, né, um programa neoliberal radicalizado. Né? Simplesmente não deu, não foi. A gente sabe a quantidade de eleições que o PSDB perdeu. A extrema-direita ela conseguiu a fórmula. Então, por exemplo, o Nicolas Ferreira, em pesquisas recentes para o governo de Minas Gerais, aparece bem posicionado. A maioria das pessoas não sabe que o Nicolas Ferreira, na Comissão de Educação, simplesmente nunca fez nada, e aí é sem exagero, nada para pensar, por exemplo, a qualidade da merenda nas escolas no Brasil inteiro, para pensar a qualidade da formação dos professores, condições de trabalho dos professores. A extrema-direita gosta de dizer que se preocupa com segurança, né? Para pensar a segurança do espaço escolar. Nada, 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 nada. Dali não saiu nada. Absolutamente nada de positivo. Mas aí o cara aparece como um defensor da família, um defensor de uma educação que não é ideológica, um defensor de uma educação que é contra a sexualização das crianças e por aí vai. E aí acaba tendo um apelo muito grande junto com uma retórica de fundamentalismo cristão. Sair dessa armadilha não é fácil. Na prática, desde que Bolsonaro perdeu a eleição, o que se entende de maneira mais ampla possível como esquerdas no Brasil só conseguiu colocar a extrema-direita na defensiva em dois momentos. Desde a derrota de Bolsonaro. Foi no momento em que foi revelado o plano para matar Lula, Alexandre de Moraes e Alckmin. Aquele momento ali, os caras realmente ficaram sem resposta, né? Sem resposta. E no momento de explosão, ano passado, da pauta pelo fim da escala 6x1. E aí, principalmente, o fim da escala 6x1. Ali, os caras ficaram sem resposta. Inclusive, toda a tática da extrema-direita foi tentar desviar o assunto. Não conseguiram ser contra frontalmente. Então, veja, não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil. Só que, para a gente conseguir avançar nessa luta, acho que a primeira coisa é ter um diagnóstico correto. É falso dizer que a principal contradição no Brasil é entre extrema-direita e democracia. Veja, primeiro que isso não tem apelo popular na classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora não se mobiliza em torno da democracia burguesa, com razão, porque não vive no dia a dia. Todo dia tem, por exemplo, um caso de violência policial, do Estado burguês praticando barbárie na favela, matando, torturando, humilhando, praticando violência sexual contra pessoas da classe trabalhadora, principalmente pessoas negras e pobres, né? Então, assim, não faz sentido você dizer para uma pessoa, se mobiliza em torno do Estado de Direito, da democracia e por aí vai, desde uma perspectiva jurídico-formal. Simplesmente não tem apelo. A principal contradição aqui é entre a classe trabalhadora e seus interesses imediatos, né? Seus interesses em termos de salário, de emprego, de renda, de serviços públicos, de condições de trabalho, até a potencialidade de seus interesses estratégicos, e que a gente luta para que o interesse estratégico da classe trabalhadora seja a Revolução Brasileira, seja o socialismo no Brasil, e as diferentes formas de variação ideológica de apresentar o projeto da burguesia, que é um projeto neoliberal. Que pode ser um projeto de uma face mais radicalizada, né, uma face de terra arrasada, como é na extrema-direita, e pode ser um projeto neoliberal de face mais humana, de face democrática, como aparece em boa parte das mal chamadas forças progressistas. Estabelecer a compreensão de que essa é a principal contradição do Brasil entre a classe trabalhadora e o projeto burguês, entre o interesse imediato e o interesse estratégico da classe trabalhadora e o projeto burguês, e que tanto o neoliberalismo fascista quanto o neoliberalismo progressista servem de maneira diferente ao projeto burguês, não é fácil, mas isso é central. Isso é central. Porque, e aqui é até um paradoxo, né? Veja, Nicolas Ferreira, ele foi derrotado na Comissão de Educação? Sim, e ao mesmo tempo não. Sim, no sentido de você compreender que a pauta reacionária dele não conseguiu avançar como ele esperava. Então, não se avançou como ele esperava e a sua turma esperava o homeschooling e a escola sem partido. Então, nesse sentido, ele foi derrotado. Mas perceba como é a vitória para essa gente que num país que tem os problemas de educação que a gente tem, o debate seja homeschooling e escola sem partido. Entende?
Então veja, por um lado sim, ele foi derrotado. Por outro lado, já é uma vitória deles que o debate seja homeschooling e escola sem partido, né? E sexualização de crianças, e maconha em universidade, e criança trans, e por aí vai. Veja, o fato de isto ser o debate já é uma vitória para eles. Já é uma vitória para eles. E aí, quando eu falo isso, gente, eu não estou dizendo que não é importante debater educação sexual, não estou dizendo que não é importante uma educação conectada com combate a toda forma de preconceito e opressão contra pessoas LGBT, contra pessoas trans. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que eles pautam isso por uma chave reacionária, colocam uma série de espantalhos no tema, centralizam o debate nisso. A partir disso, criam as condições para avançar de maneira mais fácil, o que é estratégico para a burguesia, que é a radical mercantilização da educação pública e o radical desfinanciamento da educação. Eu acho que é central para a gente perceber isso e pensar de maneira coletiva e com cada vez mais seriedade como avançar. Ficar dentro da lógica de que a contradição é democracia versus fascismo só facilita o terreno para eles, né? Eu acho que a gente precisa estudar mais, inclusive colocar cada vez mais peso no que foi o impacto da explosão da pauta pelo fim da escala 6x1, de por que esses caras não conseguiram responder. Eu já debati muito isso no canal, e aqui me parece que foi revelada uma chave de onde é que eles têm um ponto fraco. A gente vai, no decorrer desse mês, voltar várias vezes a esse tema, né? Esse vídeo tá indo ao ar no sábado. Na sexta-feira eu fiz uma atividade no Maranhão sobre o fim da escala 6x1. Depois vou estar viajando para Minas Gerais, agora ainda em abril. Depois em maio vou estar viajando para o Mato Grosso do Sul. Depois em maio vou estar indo para Minas Gerais de novo, para Uberlândia, né? E nessas viagens, nesses debates e tal, eu vou estar sempre conversando sobre a luta pelo fim da escala 6x1 e sobre como é que a gente pode enfrentar de maneira mais eficiente a extrema-direita e não ser pautado por eles, né? Acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem nessa conjuntura. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.